São Mateus capítulo 9, versículo 20. O texto sagrado nos diz: Nisto uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala nesse momento, ó Deus, a tua igreja. Ó Pai, fala, ó Deus, também aos corações, aqueles que ainda não têm o Senhor Salvador das suas vidas, ainda não têm uma aliança de vida, uma aliança, ó Pai, de eternidade, uma aliança que pode e que foi comprada mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E que o Senhor Deus fale poderosamente, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, trazendo edificação, ó Deus, trazendo, ó Deus, as vidas com convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Nós clamamos a Ti pela operação do Espírito Santo, que intercede por nós e que habita em corações e que mora e é pousado em corações daqueles que se arrependem, daqueles que têm uma fé e um amor devotado a Jesus Cristo. Nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados ouvintes do programa Palavra Verdadeira, nós estamos aqui diante de mais um encontro que Jesus marcou, e desta feita com uma mulher que a Bíblia vai dizer que estava 12 anos, percebam, 12 anos com uma enfermidade que causava um sangramento dia após dia, noite após noite. Então ela não tinha sossego, ela estava totalmente à mercê desta enfermidade. Mas interessante, para introduzirmos nessa reflexão hoje à tarde, certo bispo da igreja de Sardes, no ano 180 depois de Cristo, chamado Mileto, uma grande autoridade do início da igreja primitiva, Mileto, conhecidamente como um profeta nesse período, disse: Jesus é tudo. Quando ele julga, ele é a lei. Quando ele ensina, ele é a palavra. Quando ele salva, ele é a graça. Quando ele faz nascer, ele é pai. Quando ele nasce, ele é filho. Quando ele sofre, ele é cordeiro. Quando é sepultado, ele é homem. Quando ressurge, ele é Deus. Jesus Cristo é assim. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, esse é um pensamento de um homem que viveu em meados do primeiro e segundo século da era cristã, um homem que foi um discípulo de Cristo, Mileto. Ele foi um homem profeta, uma porta-voz que Deus usou como voz profética naquele tempo para, de alguma forma, trazer alegria, trazer gozo àqueles cristãos que se reuniam em suas casas, de forma simples, que se reuniam também ao ar livre, mas que eram perseguidos, que tinham suas casas muitas vezes apedrejadas. Eram pessoas como Nero, ele de forma tão maldosa matava os cristãos naquela época, fazendo os cristãos de postes, de fogo, fazendo com que as pessoas morressem queimadas vivas, como se fossem postes vivos. Então nós vemos no primeiro século uma perseguição ferrenha, inicialmente, aqueles imperadores, aqueles homens perversos e sanguinários. Então a gente observa esse profeta, ele anunciando a Cristo após uma era apostólica, após um momento oportuno do avanço do reino dos céus, naquele momento, diante daquela era, diante daquele período de tempo. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, e diante desse fato, Jesus ainda, além de ser tudo isso, de ser tudo conforme o profeta Mileto,
Jesus é cheio de misericórdia para com os que sofrem, pois ele sofre com. Ele sofreu com a sogra de Pedro, ele sofreu com a filha de Jairo, ele sofreu com a prostituta, ele sofreu com o servo de um centurião. Ele se compadecia da situação física e espiritual das pessoas. Ele é narrado e cantado pelo profeta Isaías como servo sofredor, um homem que soube o que foi padecer pela humanidade. E diante disso, Jesus se compadeceu de uma mulher que tinha um fluxo de sangue ao longo de 12 anos de vida, ao longo de 12 anos de sofrimento. E iremos meditar no seguinte tema essa tarde, diante dessa narrativa: a complacente misericórdia de Jesus. Por que Jesus se identifica com os que sofrem? Em primeiro lugar, porque os tais serão curados. Jesus ele não veio para os que estão sãos, mas Jesus veio para os que estão enfermos, os que estão precisando de amparo e de misericórdia. Foi para esses que Jesus veio e se revelou na plenitude dos tempos, mediante a vontade do Pai. E o texto diz no verso 20, prestem atenção, nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Aqui nós observamos, segundo a narrativa, que esta mulher, ela há 12 anos, ela estava sofrendo com essa hemorragia. Era uma doença, não era uma doença qualquer, mas era uma doença que ela, a cada dia ela estava se desgastando, ela estava sendo enfraquecida por aquela doença. Não somente isso, mas também ela diante da sociedade, estava tornando ela há 12 anos cerimonialmente impura. O que isso significava para o contexto da época? Era uma mulher que as pessoas elas não queriam proximidade. Era uma mulher que era excluída das dependências da casa do Senhor. Era uma mulher que era excluída do rol, né, de pessoas na sociedade. Vivia à margem, era uma pessoa marginalizada, uma mulher que vivia distante um dos outros por conta da sua impureza, do convívio normal, excluída por sua limitação de saúde do templo, das sinagogas, onde haviam reuniões públicas de culto. E eu quero te fazer algumas perguntas nessa tarde. Como está a sua vida? Qual é a sua limitação? Qual é a sua enfermidade? Será que você, por exemplo, será que essa limitação não é você reconhecer que é um pecador carente da graça de Deus? Será a falta de fé no Senhor Jesus Cristo? Eu quero te dizer algo nessa tarde. Vimos que a mulher, diante de suas limitações, suas fragilidades, da sua enfermidade, ela não deixou isso impedi-la de se aproximar de Jesus. Ela foi e tocou nas extremidades das suas vestes, das vestes de Jesus. Glória a Deus por isso. Perceba a fé desta mulher, uma fé mediante um tumulto, uma agitação daquela multidão que se desgastava, que procurava de todas as formas se encontrar com Jesus, ou ter Cristo perto da sua vida, ou na proximidade das suas situações e circunstâncias as mais desesperadoras possíveis. Ei, você mesmo que me escuta nessa tarde, não deixe nada te impedir de você se aproximar de Jesus. Não deixe nada, quer seja circunstância, quer seja uma pessoa, quer seja uma novidade qualquer desta vida ou dessa contemporaneidade que a gente está vivendo. Não deixe nada lhe afastar da pessoa de Jesus Cristo, porque só Jesus te dará uma alegria totalmente duradoura nessa era, nesse presente século e no século por vir e por todos os séculos. Então Jesus, ele é Deus, e ele falou certa feita por intermédio do profeta Jeremias. Prestem atenção, Jeremias capítulo 29, os versos 11 e 12, diz o seguinte, o profeta: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los
prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Glória a Deus. Jesus não faz nada pela metade. Eu quero te dizer que ele não faz nada incompleto, mas ele sempre tem um plano especial, um plano de amor para as nossas vidas, e esse plano é o melhor plano que uma pessoa poderia estabelecer para a vida de outro. E esse Jesus, ele é eterno. E o seu plano é elevado, o seu plano é excelso, o seu plano excede o que pensamos, o que imaginamos, o que possamos expressar com a nossa fala ou por intermédio de pensamentos. Ele excede todo o plano e toda a projeção humana, ele excede todos os pensamentos e realizações e concretizações humanas. O plano de Jesus, ele é perfeito, ele é completo. Quando ele salva uma pessoa, ele salva de forma perfeita. Quando ele livra uma pessoa, ele livra de forma completa. Quando ele cura uma pessoa, ele cura de forma total. Então, meu amado irmão, é esse Jesus que está aqui, é esse Jesus que quer ter um encontro real contigo, é esse Jesus que marca este encontro contigo. Devemos ir a Jesus que nos chama, que marca os encontros, e a ele, e ao seu encontro por meio da oração. É por meio deste veículo, é por meio desta comunicação, deste diálogo, dessa conexão, desta ligação com Deus, que você vai a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você só vai através de Jesus Cristo a Deus, porque ele é o elo de ligação. Ele é a forma de nós, seres humanos, religarmos a Deus. E Jesus disse: eu vos ouvirei e sereis achado de vocês. Glórias a Deus, porque ele te ouve, ele te escuta. Jesus continua dizendo hoje: me busque e me acharás. Todos aqueles que buscam acharão a Jesus, porque ele se revela, ele se mostra. Ele é um Deus que tem prazer em ser presente, tem prazer de salvar o ímpio, tem prazer de amar aqueles que se arrependem. E a mulher tocou na borda do manto de Jesus. Versículo 21. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Que grande fé é esta, né, que nós observamos aqui. A fé de uma mulher com uma limitação, a fé de uma mulher que tinha a clareza, a convicção que indo a Jesus, tendo conhecimento prévio de Jesus, que ele operava sinais, maravilhas e prodígios, tendo esse conhecimento que ele era o Messias de Deus de fato, tendo um conhecimento que ele não era um Messias meramente político, mas um Messias que iria restaurar, trazer restauração espiritual ao povo de Israel. Aquela mulher, ela foi a Jesus. Aquela mulher, ela foi com a fé direcionada única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Não era uma fé meramente pela fé, com um fim em si mesmo, mas ela foi direcionada, o alvo da sua vida, a oportunidade que estava lhe dando Jesus, ela creu e foi curada no Senhor salva. Glórias a Deus, porque esse é o significado da palavra Jesus. O Senhor salva. A complacente misericórdia de Jesus. Estamos meditando nesse tema essa tarde. Porque Jesus se identifica com os que sofrem. Em primeiro lugar, porque os tais serão curados. Em segundo lugar, porque os tais serão salvos. Essa palavra cura, essa palavra salvação, elas têm uma denotação muito parecida, muito simultânea no que Deus estava realizando na vida daquela mulher por causa de Jesus. E segundo ainda o texto, o versículo 22, voltando-se Jesus a viu e disse, porque Jesus estava ao entorno dele muitas pessoas, e ele admirado, né, com aquela pessoa que estava tocando a extremidade de sua roupa, ele disse o seguinte, ele vira o rosto para ela, a sua face, e ele fita os olhos naquela mulher e diz: ânimo, tenha bom ânimo, filha, a sua fé a curou. Perceba que ele chama aquela mulher
qual é a expressão que ele utiliza? De filha. Perceba, ele declarou, ele afirmou que ela já fazia parte do reino dos céus, chamando-a de filha. A tua fé a curou. Em outra maneira de nós declararmos isso, a tua fé a salvou. Notem essa expressão, a tua fé te salvou. E segundo o pastor Russell Shedd, saudosa memória, já falecido, ele diz o seguinte: Deus, através de Cristo, está sempre pronto para agir, restando somente o ser humano crer e receber, porque a fé, a salvação, ela é gratuita, ela é dada de forma única e exclusivamente pelo Pai, mediante Jesus, e ela é de graça, ela é gratuita, é um favor imerecido de Deus, não por obras, para que nós não sejamos o quê? Nós possamos nos vangloriar, mas pela obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Então, ouvintes do programa Palavra Verdadeira, quando você estiver se afogando no mar da sua vida, o Senhor Jesus Cristo é quem lança em sua direção o salva-vidas. Quando pessoas elas estão sendo afogadas, o que é que fazem as outras quando querem ajudá-la? Jogam o salva-vidas. É da mesma forma Jesus joga este salva-vidas. Jesus é o mesmo que te pega, Além dele jogar o salva-vidas, também é o mesmo que te pega pela mão e diz: filho meu, filha minha, nada pode te arrebatar dos meus braços de amor. Glórias a Deus por isso, porque é Ele que toma a iniciativa, é Ele que te busca, meu amado, é Ele que te aceita e te recebe no reino do seu Pai. Interessante a gente perceber que o verbo grego, zosien, significa tanto salvar como curar, é restaurar, é restabelecer totalmente. Jesus disse àquela mulher: tenha bom ânimo, pois você já foi salva, você já foi curada, restabelecida na autoridade, na minha autoridade. Você, aonde você me escuta, seja salvo em nome de Jesus. Nós devemos profetizar a salvação, porque ela ainda está disponível aos homens, no tempo chamado hoje. Deus te dá a oportunidade. Você mesmo que me escuta, você que me escuta pelo rádio, pela internet, você que me escuta pelo Instagram da nossa igreja, hoje ainda Deus quer ter um encontro real contigo. Hoje ainda Deus quer te salvar. A salvação ainda é dada hoje aos homens de forma gratuita. Como disse o apóstolo Pedro, parafraseando, eu não tenho prata nem ouro, mas receba a Jesus Cristo e seja salvo. Nós estamos fazendo menção do nome de Jesus, aquele que salva. Então se arrependa e creia para que você obtenha a salvação em Cristo Jesus. E eu quero te perguntar ainda, em qual área da sua vida você precisa de restauração hoje? É no seu casamento? É no seu relacionamento com seu filho? Restauração, quem sabe ainda, de uma doença, de uma enfermidade física? Ou quem sabe de algo mais sério e perigoso, de uma restauração que vai culminar, enfim, vai dar uma diretriz para a sua vida, vai gerar uma consequência no futuro. Qual é essa restauração que você precisa? Justamente é a restauração da reconciliação com Deus Pai, através do único e exclusivo mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo, para que sejamos salvos. Essa última é urgente, meu amado. Você precisa ser restaurado nesta área espiritual da sua vida. Essa restauração livrará, perceba, do fogo do tormento eterno. Jesus disse em Mateus 10:28, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A tua fé te salvou. Perceba a expressão, a tua fé te salvou, de sorte que essa mulher recebeu a cura da alma, Sua fé a salvou, porque as bênçãos do reino vêm sobre aqueles que buscam em Jesus a solução dos seus problemas, e não por causa de qualquer poder de fé em si mesmo ou em qualquer outra pessoa. Venha a Cristo nessa tarde. Venha para Cristo e goze de plena paz agora e de forma completa nos novos céus e na nova terra.
crê em Jesus agora e você será salvo. Você que me escuta, faça essa oração comigo nessa tarde. Ore comigo assim dizendo: Pai, me perdoa os meus pecados pelo sangue de Jesus. Me liberta de todo mal. Confesso Ele como meu único e suficiente Salvador. Seja perdoado nessa tarde.